Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo a segunda parte do iceberg de Hora de Aventura, onde nos aprofundaremos ainda mais no iceberg dessa incrível animação. Caso não tenha visto a parte 1, ela estará linkada aí nos cards, além de ter um link na descrição para a mesma. E caso você não saiba o que é um iceberg, icebergs são imagens em PNG, divididas em diversas camadas, cada camada tendo diversos tópicos de teorias e curiosidades sobre determinado assunto. E quanto mais em cima, mais próximo à superfície, mais conhecido é aquilo que está nela. E quanto mais fundo, mais obscuro e desconhecido pela comunidade é aquilo nela. Dito isso, vamos seguir para o fundo deste iceberg. Quinta camada. Danos cerebrais de Martin nas artes promocionais. E isso refere-se à arte promocional de Minnie Marley, que mostra o Martin em um navio pirata com sua cabeça sangrando, sendo algo que ocorreu após fugir das ilhas juntos do seu filho. Piadas com canibalismo. Fato é que Hora de Aventura brinca bastante com tal tema, seja pelo povo doce comer doce logo no primeiro episódio, ou até pelo Lemon Grab que explodiu após comer seu povo e seu clone. Fato é que esse é um tópico bem recorrente na animação, e se eu não me engano teve até um momento que Finn estava prestes a comer algo que ele acreditava ser carne de humano, propósito do Lich. Fato é que o propósito do último estudioso de Golby é algo bem simples, sendo que uma das suas versões do vasto multiverso conseguiu atingir esse propósito, sendo este destruir toda a vida existente. Sendo que após conseguir tal feito, essa versão sentiu apenas um grande vazio dentro de si. Afinal, ele não tinha mais propósito, a sua existência era inútil. Ó grande incorporação do caos! Por eras incontáveis, eu estudei a sua arte e devotei a minha existência para você. Me esforcei para ser seu vassalo no plano físico, para construir montes de cadáveres, para extinguir toda a vida. E no meu universo, isso eu consegui. Mas não me deu satisfação. Em consequência disso, eu perdi o propósito. Chefe do Prismo. Por mais que tenha sido mencionado em diversos momentos, não se sabe muito quanto ao chefe do Prismo, mesmo que ele tenha tido mais menções com a mais recente animação. Sabemos que quando Ice Finn e Lich fizeram o portal que conecta o multiverso, Prismo seria responsabilizado por isso, sendo alguém com poder o bastante para tirar o Prismo de sua posição caso quisesse, além de ter punido o Scarab após o universo de Fiona Cake ter sido canonizado no multiverso. Sinal da morte de Jake em James Baxter. Isso refere-se ao sinal que Jake ensinou a Finn para que se encontrassem no mundo dos mortos, quando ambos estavam prestes a morrer. Sinal esse que Finn utiliza para tentar encontrar seu irmão após sua morte. New regime. Susana Forte e Humans. Creio que isso se refere à relação entre Susana e a espécie em questão que foi nomeada por um erro de Finn. Susana é uma humana que veio das ilhas assim como Finn, porém acabou perdendo as memórias e foi acolhida por essa espécie, com a maioria imitando suas vestes e ela os protegendo. Parasitas científicos. Tais parasitas são um grupo de criaturas que se alimentam de ondas cerebrais, geralmente sendo encontrados nos bolsos de médicos ou cientistas, como o do Simon antes da loucura ou da Jujuba, sendo que existiam mesmo antes da Guerra dos Cogumelos e durante a mesma, sendo entidades que existiam antes da radiação e das armas nucleares. O alter ego de Finn, Dave Johnson, é uma referência. De fato, seu alter ego foi feito de forma a referenciar ao ator de mesmo nome, que inclusive é quem dubla o próprio no episódio em questão, assim como o personagem Shergiok, o Rei Goblin, Sven e Papai Noel. Ele é um personagem que apareceu no episódio Quebrou Sua Coroa, existiu na coroa do Rei Gelado por tê-la utilizado anteriormente. Ao que parece, seu mito não sobreviveu à guerra, visto que Jujuba não reconhece seu nome. Sven apareceu no mesmo episódio, tendo sua estreia como uma IA da coroa. O mesmo é visto tricotando ao lado do Papai Noel, também já tendo usado a coroa no passado. Lich, Hanson e Simon se conheciam. Essa foi uma teoria feita com base em uma imagem com um traço similar ao da animação, em que podemos ver 3 personagens com sombras atrás de si. Simon estando à esquerda com a figura do Rei Gelado atrás, alguém desconhecido no meio com o Lich como sombra e um homem à direita com a sombra de Hanson Mabdir. A teoria diz que o homem do meio teria se transformado no Lich após a bomba atingi-lo em cheio, e Hanson tornou-se o rei da nostosfera de algum modo, possivelmente através de um acordo com o Lich. Contudo, a teoria foi desmentida ao verem que a arte não era oficial e sim uma arte feita por fãs. O telefone na mochila de Finn. Isso se refere a um telefone com fio que está conectado ao interior da mochila,
mochila. Como isso funciona exatamente é difícil dizer. Emissário do além. Isso refere-se ao demônio de grama que apareceu em Reboot, afirmando ser um emissário do além, sendo o criador do Fernie e o controlando para matar Finn, crime cósmico de Martin. E isso é uma questão que foi levantada por ele ter ido para a Cidadela, uma prisão para onde vão os piores criminosos do universo. E Adam Muto comentou um pouco sobre, dizendo que o mesmo passou a perna em vários aliens, assim como lutou com eles, o que o levou à prisão. Sinceramente, isso é algo muito amplo e não aparenta serem crimes que levariam alguém para tal prisão. Blé e ignorância de Finn. Blé é uma revista no universo de Hora de Aventura com várias tirinhas e pontos que o leitor pode escrever suas próprias piadas. A mesma já apareceu em diversos momentos durante a animação, seja com Finn as lendo ou dentro de sua mochila. Sendo que no episódio Blanana é mostrado Finn canalizando suas emoções neste livro após seu irmão sumir do nada. Tem um vídeo do Uncivilized Elk que comenta melhor quanto a isso, e estará entre os links. O mesmo pode ser visto legendado em português. O incidente das batatas fritas. Inicialmente isso começou com uma piada na animação, com uma canção da Marcia sobre Hanson ter comido suas batatas fritas. Porém, o álbum de recortes revela mais sobre o evento, em que Hanson foi invocado na época que Marceline caçava vampiros, já chegando devorando a alma dos amigos dela e daqueles que Marcia queria ajudar. Não se dão bem com ele desde o início, já que além dos atos recentes, ele a abandonou com sua mãe doente e não fez nada após sua morte, deixando-a com um desconhecido à beira da loucura. As batatas acabaram sendo apenas a gota d'água. Afinal, logo que o conheceu, ela devorou seus amigos e a batata, sendo que ele é um ser imortal que não precisa se alimentar, enquanto ela era um ser mortal que precisava de comida, o que a levou a compor uma de suas primeiras músicas ao longo de sua vida. Música do Flying Lotus. Esse é um pseudônimo de um compositor, produtor e rapper famoso que fez o encerramento do episódio Erro é Erro, sendo tão famoso a ponto de ter uma rádio dedicada a ele no GTA V. Boneca de neve de salão de saída. Isso refere-se à aparição de um boneco de neve de ponta cabeça no episódio em questão, tendo sido o símbolo de despedida de Tom Herbert da série, um escritor storyboarder da animação. Princesa de Fogo é meio humana. Essa teoria diz que a Princesa de Fogo seria meio humana, já que a população do reino ou é feita de pedra ou é completamente fogo, sendo que a mesma não tem muitas similaridades com seu pai. Contudo, isso pode ser facilmente desmentido, visto que antes dos humanos se mudarem para U só tinha Susana Forte e Finn como residentes humanos, tornando impossível que sua mãe seja humana, dada a sua idade jovem. Elemental de fogo no piloto. De fato, é possível ver um elemental de fogo no reino gelado do piloto, Greensleeves. Esse é o nome de uma música que Marshmelline canta durante a minissérie Elementos, sendo uma música tradicional inglesa sobre amor não correspondido. Glass Animals. Esse é o nome de uma banda inglesa que referenciou a animação da música Season 2, Episode 3, que tem uma referência a Super Porp, um refrigerante do episódio Dark Purple. Willow Smith. Ela foi a voz da Beth, a cachorrinha princesa que aparece 1000 anos após a animação em questão, tendo aparição no último episódio, além de ter aparição em Fiona e Cake. Além de ter feito uma música para Marceline, fazendo referência da Lady Iris e da Noitosfera também. Erro tornou-se canon. Isso refere-se a um erro de animação do episódio Jake, o Cão, em que Finn rouba a coroa do Simon morto e começa a destruir tudo. Porém, quando Marcy desse mundo vai à caverna que o corpo está, a coroa ainda está lá. Possivelmente o animador da cena reutilizou o fundo da cena anterior, não a trocando, o que gerou esse erro da animação. Entretanto, 3 anos após o episódio ter sido lançado no episódio Crossover, Prismo pega a coroa do Ice Finn e coloca no cadáver do Simon de volta, tendo canonizado o erro de animação como algo que realmente ocorreu. Sexta camada. Mágico, Golby e Margot. Acredito que isso refira-se à relação que esse trio, um tanto quanto inusitado, tem. Quero dizer, sabemos que Margot era esposa do Mágico, como foi dito em Você Esqueceu Seus Carros Alegóricos, que foi levada por Golby, levando-o a criar um sistema de defesa usando as iniciais dela, que foi parar dentro de um vulcão de Marte. Demini. Esse foi o nome dado por Martin à sua nave, dando para ser visto durante o decorrer de O Visitante, escrito na mesma. Provavelmente sendo uma referência à mãe do Finn, que se chamava Minerva, e foi o grande amor de Martin antes dele fugir das ilhas. E mesmo que ele claramente tente esquecer desse passado, ainda assim seu inconsciente ainda faz se lembrar dela. Nomes de episódios modificados. Sinceramente não encontrei nada quanto a isso, e caso saiba de algo, comentem aí que eu quero saber o que é. Monstros antes do tempo. Isso refere-se aos monstros primordiais, seres
seres que existiam antes do vazio do qual o universo era feito antes do Big Bang. Seres que começaram a causar estragos em todo o universo após o surgimento do espaço-tempo. Todos que foram mostrados aparentam ser aliens com similaridades de serem dourados. Os mais relevantes conhecidos são Orgalorg, que se transformou no Gunter, e Cocontemp, que está morto embaixo da Cidade dos Magos. Cometa errou na dimensão Farm World. De fato, a Marceline desse mundo comenta que cerca de 1000 anos antes um cometa azul passou ao lado do planeta sem atingi-lo, como deveria ter ocorrido originalmente. Estátua de Tom dos Pães na Ilha dos Fundadores. Para os que desconhecem, esse é um personagem que apareceu durante Estacas, como um dos humanos salvos por Marceline. Depois foi descoberto que ele é um dos fundadores das ilhas, visto que de fato é possível ver sua estátua na Ilha dos Fundadores. A história de Martin em O Visitante é parcialmente verdade. Isso refere-se à história de quando ele responde Finn, quando ele o questiona sobre o passado e Martin fala por cima evitando lembrar-se completamente. Porém, ele não mentiu completamente naquele momento. Inventou algumas coisas como proteger o Finn de tubarão, lula e algas, mas falou a verdade quanto a protegê-lo de um tigre. Omitiu seu ato heróico para salvá-lo, afirmando tê-lo abandonado naquele momento no mar, talvez por ele mesmo lembrar como um ato não heróico, por sentir que falhou com seu filho naquele momento ao não retornar para ele. Enfim, o Uncivilized Elk também já fez vídeo comentando sobre a história dele e analisando Martin no processo. O link estará na descrição como os outros. Origem dos chapéus de animal. Sabemos que os mesmos começaram a surgir após a Guerra dos Cogumelos e atualmente pelo menos diversos humanos ainda os usam. Mesmo que não sejam todos, é algo bem comum com os caçadores, por exemplo. Contudo, durante Estacas, uma garota humana comenta sobre sua real função, falando para Marcy que ela precisava de um chapéu de animal para se proteger dos vampiros. Vampire attack! Oh no! I'm dead. This is serious, Marceline. What if I was a vampire? You need an animal hat. E como eles estão feitos de fato com pele de animal, é possível que seja algo grosso que proteja seus pescoços das mordidas de um vampiro. Sendo algo que vimos inclusive em Fiona e Cake também, já que antes de tentar morder Fiona, o vampiro tirou seu chapéu de coelho. Seagull. Esse foi um personagem apresentado em Distant Lands, como uma versão cópia dos Moles, parecendo bastante em aparência com Beemo, por mais que não tenha um de seus braços e aparente não ter as funções de um videogame. Esboço original de Jake DeBrick. Creio que isso refere-se ao fato do episódio ter sido gerado a partir de um jogo entre equipes de animação. A ideia do jogo era fazer um desenho engraçado e passar pro lado, com a pessoa tendo alguns minutos para pensar em uma premissa para aquele desenho. A equipe gostou tanto do desenho que resolveu criar um episódio em torno do desenho. Mesmo que não tenha utilizado o enredo gerado durante o jogo, é uma curiosidade interessante. Lemongrab, Coreia do Norte. Acredito que isso refere-se às similaridades do que se é conhecido da Coreia do Norte, fazendo surgir comparações, já que o Lemongrab tem um reino autoritário, além de totalitarista. Segredos da abertura de Venha Comigo. Isso refere-se aos vários segredos e mistérios que podem ser vistos durante a abertura do episódio final. Inicialmente dá pra ver alguém preso numa montanha gelada, talvez Marceline por estar evitando pôr a pele para fora no sol. Não muito depois é possível ver alguém encapuzado e com vestes similares às de Bonnie do episódio Bonnie Bell Jujuba. Após a queda de uma montanha de gelo pode-se ver Gunter, sem um de seus olhos, seguido por um reino tecnológico com aparentes descendentes do Jake, inclusive seu neto como governante com os poderes de gelo rosa, e com um dos cristais da coroa em seu olho. Seguido para o que pode ser o Reino de Fogo, com as estátuas de Finn e Jake quebradas e um elemental de fogo atirando contra um bunker com um elemental de gosma dentro. Além de nos destroços do Reino Doce, dá pra ver uma criatura rosa que, de acordo com os storyboards, é uma pessoa caroço. Possivelmente a princesa Caroço dessa época. Em seguida pode-se ver o docinho como um gigante herói e a casa da Marceline. Cachorros mil mais. Essa foi uma nova espécie criada através da junção do DNA de Jake e Lady Iris, que se provou ter uma genética bem forte, considerando que mesmo após 1000 anos a maior parte da população na Terra aparenta pertencer a essa raça. Sendo Beth uma aparente princesa dessa espécie, talvez tendo alguma relação com o neto de Jake, que é o governante da cidade dessa espécie. Mudanças nas gírias. Isso refere-se às gírias que encontramos sendo usadas no decorrer da animação, que são bem diferentes comparadas ao nosso mundo, como usar banana em seus similares para se referir à loucura, ou meu glob para referir-se a meu Deus, tendo diversas gírias que podem ser vistas durante o decorrer do show. Algumas, infelizmente, sendo perdidas na dublagem, como na cena em que Lemongrab fala que Jujuba é sua deusa, que em inglês diz que ela é o glob dele. Você me fez! Você é minha deusa! You made me your
transmissão no Adult Swim. De fato, isso ocorreu. Após a animação acabar, a Warner começou a exibir todas as temporadas no Adult Swim, o quadro voltado para o público adulto, que agora estará recebendo um canal próprio por aqui no Brasil. Heathcliff. Isso está se referindo a quadrinhos cômicos de um gato laranja, sendo que uma das histórias ele está dando um show no Cachorropalooza, sendo possível ver diversos cães conhecidos no cenário, incluindo Jake. Futurama. Isso refere-se a uma referência famosa feita em Futurama, em que vemos Finn e Jake presos em uma masmorra com Jake perguntando as horas e Bender falando que é hora de calar a boca. Por que está tão fundo no iceberg, considerando quão famoso isso é, eu não sei. What time is it? Time for you to shut up! Conexão com Bravest Warriors. Essa é uma outra animação de Pendleton, que não foi aprovada por nenhuma emissora e tornou-se uma animação de internet. E a razão que leva a tal especulação é o fato de sempre que um criador de animação famosa faz, outros fãs tentam conectá-los de algum modo. Porém, isso refere-se aos traços que são similares, diferente do que ocorre com Midnight Gospel, por exemplo. E o planeta Terra de ambos são bem similares. Minúsculo reino élfico. Isso refere-se a um pequeno reino élfico localizado na Casa da Árvore, podendo ser vista durante o episódio Um Último Serviço. Sendo que teria um episódio próprio focado nesse reino, porém a ideia do episódio foi descartada. Nota de Jesse Moynihan. Esse é o storyboard e escritor da animação. O mesmo fez alguns desenhos de episódios que escreveu e pôs em seus sites com suas notas quanto ao episódio. 7ª camada. Toronto não é um esquilo. Isso refere-se à criatura que costumava acompanhar o Rei Ju, e sinceramente eu fiquei surpreso ao descobrir que ele não era um esquilo, mas sim um Shiba Inu. Rei Gelado tem depressão. Por que isso está em uma camada tão baixa, eu não faço ideia, visto que foram mostrados diversos sinais de que ele tem depressão de fato. Desde o ganho e perda de peso rápido até frases e momentos em que o vemos com alguns sintomas de depressão. Sequência de Fibonacci no Enchiridion. Isso refere-se à parte de trás do livro, em que é possível ver os números 8, 13 e 21 em sequência, sendo números que fazem parte da sequência de Fibonacci. Algumas pessoas sugerem que fosse um foreshadow para Lich possuir o caracol devido à forma que tal sequência tem. Equipe de Um Último Serviço foi apresentado em minhas 2 pessoas favoritas. De fato, Tiffany teve sua primeira aparição no episódio em questão, e com exceção de Jake Jr., que só veio a nascer muito depois, Gareth e os irmãos Alface estavam na lista de contatos de Jake, que apareceu no mesmo episódio. Mão do Lich em todos os universos. Em crossover, Finn acabou cortando a mão de Jake possuída pelo Lich, com a mesma caindo no portal do multiverso. Talvez sendo um indício que ele não existia em alguns universos, porém como sua mão caiu no portal e se multiplicou, todos os universos passaram a ter um Lich. E vale lembrar que a própria Nova Morte foi tomada pela mão do Lich, sendo manipulada por ela. Foreshadowing jovem demais. Após ser abandonado por Jujuba, Finn pediu conselhos amorosos para seu irmão, dando dicas com base no game que estava jogando. Muitos acreditaram que isso se tratava de um foreshadow de que Finn e Jujuba ficariam juntos a partir da 5ª temporada. Felizmente isso não ocorreu. Finn com Jujuba sempre me pareceu um romance impossível, ao menos. Talvez pela diferença de idade entre os dois ou da maturidade que eles tinham. Eu não sei ao certo. Experimentos com gatos. Isso refere-se ao Timmy, um gato bem maior que o padrão que o Jujuba usa de transporte no episódio Guerra do Pijama. O que levantou a hipótese que ela fez experimentos com ele para deixá-lo desse tamanho. E de fato é uma boa teoria, porém considerando as criaturas de Yu, não é difícil pensar que ele é daquele tamanho naturalmente. Comércio do braço de Shoko. Isso está se referindo ao braço robótico de Shoko, a vida passada de Finn. Contudo, o Finn de Farm World tem um braço idêntico ao dela, levando a teoria que o braço teria sido da Shoko daquele mundo e foi vendido para o Finn depois da morte dela e dele perdeu o braço dele. Castores. Por que isso tá no iceberg eu não faço a mínima ideia. Quero dizer, de fato há castores na animação, tal qual na vida real, e vários aparecem. Gato demônio é proto-Goliath. Não encontrei nenhuma informação quanto a isso, então não posso confirmar quanto à veracidade dessa informação. Vozes da coroa do Rei Gelado. Em alguns momentos, o portador da coroa comenta que a coroa falou consigo, como Simon, que deixou vídeos comentando que a coroa lhe disse que seu poder o salvaria. E claro, tivemos várias falas do Finn de Farm World, falando que a coroa lhe mandava congelar o mundo e lhe revelava os segredos do frio. Mas claro, tudo isso pode ser um mero fruto da insanidade que o poder da coroa traz àqueles que aportam. Jake queria matar todos no trem misterioso. Isso refere-se ao episódio Trem Misterioso, em que Finn e Jake embarcam em um trem, em que ocorre um assassinato, no fim sendo revelado que tudo tratava-se de um presente de aniversário de Jake para Finn se divertir. Quanto a ele querer matar todos, eu não faço ideia de onde isso saiu.
8ª camada, braço da Shoko na abertura. Isso refere-se a um braço meio zumbificado que aparece saindo de um tronco durante a abertura, com alguns teorizando que aquele é o braço direito da Shoko, já que a conhecemos já com um braço mecânico no lugar do direito. Card Wars é um jogo cósmico. Creio que isso refere-se ao fato de não ser um jogo jogado apenas em U, como aparenta ser inicialmente. Afinal, vimos no episódio Bimo Mr. M jogando com I-5 em outro planeta, Loom. Esse é o nome que foi dado à Lua nos quadrinhos, sendo o elemental do gelo cósmico que se sacrificou para gerar a espada de Loom, que mataria os outros elementais cósmicos. Referências ao piloto. De fato, em alguns episódios há piadas e frases sendo ditas que surgiram pela primeira vez durante o piloto, algumas até mudando o tom de cena em alguns casos. Verdadeiro nome da coruja cósmica. Ao que tudo indica, a coruja cósmica não é seu nome de fato, sendo que ele até o momento ainda não foi revelado. Talvez em eventuais spin-offs, como Fiona Cake, ou até em uma nova temporada desse, seja dito algo sobre. Afinal, ele é uma entidade que aparece em sonhos proféticos na maioria das vezes, porém ainda assim não tem muitos momentos de destaque durante a animação. Freys no Nightcrawlers e Garota de Olhos Vazios. Freys no Nightcrawlers é uma lenda urbana de criptídeo que teria aparecido em Fresno e na Califórnia, nos Estados Unidos. A aparência dele, pelas imagens que foram teoricamente obtidas, é uma criatura branca com pernas longas. E ao que tudo indica, a real forma das garotas de olhos vazios foi inspirado nesse ser. Maggie, a vampira colher. Antes do lançamento oficial, foi vazado o design original da Marceline no 4chan, que na época se chamaria Maggie. O público gostou tanto que começou a fazer fanart das personagens e memes. Imaginação cósmica. Em resumo, a imaginação cósmica, também conhecido como consciência cósmica, é basicamente um multiverso de Hora de Aventura. Um multiverso senciente que governa toda a criação. Todas as dimensões conhecidas, assim como os universos alternativos, foram criados por esse conceito. E se o universo de alguma forma deixar de acreditar no multiverso, o multiverso deixa de existir. É um conceito de fato interessante. Rambo é vermelho. Isso refere-se ao fato dele originalmente ser de uma tonalidade mais forte, o que poderia indicar que Marceline se alimentou de sua cor em algum momento. Contudo, isso é improvável, já que em Memória de uma Memória vemos sua versão criança com Rambo em suas mãos, já com tonalidade similar à atual. Em um período que ela ainda não tinha se tornado vampiro, então não tinha necessidade de se alimentar da cor vermelha, ou de sangue. Encarnação de fim em um começo. Tudo que encontrei foi a série de livros Beginning of the End, que tem a aparição da Shoko nos 2 primeiros volumes. Se não for isso, eu não sei do que está falando. Lord dos Blooms. Isso refere-se ao jogo de Hora de Aventura de Tower Defense e estourar balões, sendo literalmente um crossover dos personagens e mundo de Hora de Aventura com o jogo e personagens de Blooms. 3000-9. Esse é o nome da nova Princesa Caroço depois de 1000 anos, que acabou Hora de Aventura, tendo uma breve aparição durante a abertura do futuro, ao fundo do Reino Doce destruído. Gangue e destino são elementais. Essa é uma teoria que leva como base suas aparências. Ela afirma que o destino é o elemental de gosma, o membro de cabelo rosa é o elemental de doce e o tapa-olho seria o elemental de fogo. E assim como na atualidade de Hora de Aventura, não teria um elemental natural de gelo. Explicação do Golb em Purroi. Golb é a divindade que representa o caos em Hora de Aventura, como eu mencionei na parte anterior, sendo uma das figuras mais poderosas apresentadas até hoje na animação, e algo que sempre deixou vários fãs confusos foi sua estranha aparição em Purroi. O episódio em que Finn vai para um mundo de travesseiros e vive uma vida inteira lá. Alguns teoristas apontam que ele apareceu para destruir o universo em questão após a saída de Finn, sendo uma possível razão pela qual Finn esqueceu desse mundo. Enfim, são apenas teorias no fim das contas. O Cervo. Esse é um personagem que teve sua primeira aparição e a mais marcante em Ninguém Pode Ouvir Você. Episódio em que Jake fica louco e Finn quebra as pernas e fica em coma por 3 meses. Enquanto o povo doce está nos esgotos com o dito cervo, o personagem é deveras bizarro, assim como seu episódio, e isso é algo maravilhoso. Mas enfim, essa foi a segunda parte do iceberg. Eu espero que vocês tenham gostado, e nos vemos numa próxima.